Abra a palavra de Deus comigo. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Abra comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler os versos 11 a 19. Evangelho, conforme escreveu o evangelista Lucas, o médico amado, no capítulo 17, versos 11 ao verso de número 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua casa, na tua presença, diante do Senhor, diante da tua palavra, desejosos e sedentos por ela, de sermos tocados e impactados, ensinados e instruídos pela santa e bendita palavra do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por ser este Deus tão maravilhoso, único e verdadeiro. O Deus que nos ama, que nos resgatou das trevas para a luz, que tem feito maravilhas dia após dia nas nossas vidas. Queremos dar-te graças, honra, louvor ao santíssimo nome do Senhor. E agora, ó Pai, que vamos ministrar a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos use como instrumento, como canal de bênção, e sejamos todos edificados, fortalecidos pela palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, cada igreja reunida nesta hora, onde o Evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo proclamada. Abençoe, ó Pai, todas as igrejas, derramando a Tua graça, a Tua bênção. Essa é a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Lucas fora quem escreveu esta carta. Ele não só escreveu o seu evangelho, o Evangelho de Lucas, mas como também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ambos livros foram escritos por Lucas, que era médico, acompanhava Paulo, instrumento de Deus, abençoador de vidas, relatando as coisas minuciosamente que Jesus havia feito, que Jesus havia realizado. Quando Lucas vai escrever Atos, ele fala do cuidado que ele teve, dos detalhes que ele cuidou, para escrever tudo aquilo que havia acontecido, sem esquecer de nada, porque o seu objetivo, o seu propósito, era ver vidas e pessoas sendo abençoadas por Deus. Tal fato não fora diferente no Evangelho de Lucas. Neste Evangelho maravilhoso, quando aqui agora chegamos no capítulo 17, ele fala-nos sobre uma cura excepcional, uma cura extraordinária, que gerou um sentimento que agradou a Deus, e por ter gerado um sentimento que agradou a Deus, uma nova bênção veio decorrida deste grande sentimento. É um texto que Jesus está nos ensinando
sobre a gratidão, onde o Senhor nos incentiva a sermos pessoas agradecidas. No último dia 25, tivemos o Dia Internacional de Ações de Graças. Eu estive em Ponta Grossa, pregando na primeira igreja de Ponta Grossa, um culto especial, também de ações de graças a Deus, pelas bênçãos concedidas pelo Eterno. Agora, neste texto que eu me volto com os irmãos, nós temos a cura, nem de um, nem de dois, mas de 10 leprosos. E algumas peculiaridades do texto que eu gostaria de destacar com os irmãos nesta manhã, para sermos edificados à luz do texto. Não usarei PowerPoint hoje, mas vamos ficar no texto propriamente. Veja aí que no verso 11 diz que, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao passar ali, verso 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos. No verso 16, a última frase do verso 16, diz, aquele que agradeceu, e este era samaritano. E este era samaritano. Então ali, nesses 10 leprosos, haviam judeus e um samaritano. 9 judeus, podemos assim dizer, e um samaritano. Jesus está atravessando ali Samaria, atravessando a Galileia, e estes homens, judeus e samaritanos, eles eram leprosos. Era a pior doença da época. A pior coisa do momento, da época, era alguém ser tomado de lepra. Pois ao ser tomado de lepra, essa pessoa tinha que ser distanciada de todos, afastada de todos. Uma aldeia era criada, a aldeia dos leprosos. Se percebermos no texto, no versículo 13, diz que eles ficaram de longe e gritaram. Por que eles gritaram? Por que ficaram de longe? Porque eles eram leprosos. O leproso não pode se aproximar, porque a lepra é algo contagioso. Eles poderiam passar lepra. Alguns, ou quase todos, tinham que carregar, igual aquele gado que carregava um gado, talvez você já viu uma vaca, um boi, uma vaca principalmente, um sino no pescoço, fazendo barulho, para ver onde está, e aqui também eles tinham algo para se identificar. E ali o destino deles era a morte. Eles estavam se apodrecendo, eles estavam a caminho da morte, eles estavam morrendo. A dor era insuportável, a dor era incalculável, o sofrimento indivisível, aquilo que eles estavam passando naquele momento da vida deles. Mas veja que algo interessante o texto nos relata. Veja um detalhe impressionante do texto. Estavam juntos judeus e samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus oravam dizendo, graças a Deus que eu não nasci mulher. Os judeus oravam assim, graças a Deus eu não nasci cachorro, graças a Deus eu não nasci samaritano. Se fosse nos dias atuais, se os cachorros são mais bem tratados que gente, era elogio, né? Mas naquela época não era. Então eles agradeciam a Deus. Veja aqui, que concepção, que mentalidade. Por não ser mulher, por não ser cachorro, por não ser samaritano. Quando em João 4 fala da mulher no poço de Sicar, que fora visitada por Jesus, transformada por Jesus, a água da vida, vai estar escrito lá em João 4 que os judeus não se dão com os samaritanos. Mas agora eles estão vivendo juntos. Porque a desgraça aproxima, a desgraça faz com que inimigos venham tornar-se íntimos. Os inimigos tornaram-se amigos íntimos, tomados pela mesma desgraça, pelo mesmo sofrimento. E a miserabilidade começa agora a uni-los num só patamar.
num só lugar, e ninguém mais se julgava melhor do que o outro, porque todos estavam tomados pelo mesmo problema. Não adiantava dizer: eu sou judeu, você é samaritano, se distancie. Ou eu sou samaritano, você é judeu, não posso me aproximar. Nossos povos não se dão bem, você para lá e eu para cá. Não, nós agora estamos juntos. Porque a lepra, essa desgraça, tomou conta de você e de mim. E nós estamos excluídos da sociedade. Nós estamos afastados do convívio social. Nós estamos distantes de tudo e de todos, sofrendo, padecendo, vendo o nosso corpo se apodrecer dia após dia, as partes do nosso corpo sendo consumidas dia após dia, e nós estamos vivendo a mesma realidade. Então a dor deles, meus irmãos, minhas irmãs, era algo insuportável. A dor, não só física, mas emocional, psicológica, certamente tomados por depressão, por angústias profundas e outras doenças também, podemos chamar de outras doenças psicossomáticas, porque tudo estava afetado neles. Mas perceba, que a vida deles mudaram, que a vida mudou. E quando é que a vida muda? Quando as pessoas as pessoas ali, tiveram um encontro com Jesus. Jesus é o transformador da nossa vida. Jesus é o renovador de todas as coisas. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade? É o oposto da mentira? Isso é verdadeiro, isto é falso? Não. A verdade que o texto revela, João 14,6 responde para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade que liberta é Jesus. Não é a fala certa, fala errônea, fala correta, não correta. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, pois Jesus se apresenta como a verdade libertadora. E o texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ele passava por ali. E ao passar por ali, ao entrar naquela aldeia, sai-lhe ao encontro 10 leprosos, de longe gritando: Jesus, mestre, compadece de nós. Compadece da gente. Jesus não passou por Jerusalém, de caminho a Jerusalém, não passou por Samaria e Galileia por acaso. Jesus não entrou nesta aldeia por acaso. Ele passou por ali para dar a oportunidade de pessoas terem as suas vidas transformadas. Jesus passa por nós. Jesus diz a Bíblia no Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, em diante, nos ensinando a carta às igrejas, que Jesus é aquele cheio de autoridade, cheio de glória, cheio de poder, que passeia no meio da igreja. Então ele passa no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Como naquele dia ele passava naquela aldeia. Ele atravessava Samaria, no meio de Samaria e da Galileia. E estes homens, eles trazem na mente este desejo: será que nós vamos perder a oportunidade? Será que nós vamos deixar Jesus passar por aqui e não vamos fazer nada? Será que vamos vê-lo de longe? Nós não podemos aproximar, nós não podemos sussurrar, mas nós podemos gritar. Então vamos gritar bem forte, para que Ele tenha compaixão da gente. Perceba no texto que eles não estão pedindo uma cura. Eles não estão pedindo para serem curados. Eles estão pedindo para que Jesus tivesse deles compaixão.
Como que dizer, não estou orando por uma cura, não estou pedindo uma cura, eu estou pedindo um ato de compaixão. Quem sabe esta compaixão era um pedaço de pão, um alimento, água, outra coisa qualquer, ou até a própria cura. Mas eles gritam, Jesus, mestre, compadece de nós. Compadece de nós. Nós estamos sofrendo. Nós estamos angustiados, nós estamos com dor profunda. O senhor pode compadecer, o que é compadecer? Compadecer, compaixão, é andar no mesmo compasso. Compaixão é sentir a dor do próximo. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E veja quando eles gritam e pedem por compaixão em altíssima voz, o que Jesus disse? Ao vê-los, verso 14, diz-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus está fazendo aqui menção de Levítico capítulo 14, verso 1 a 23. Ele está fazendo menção da palavra do Senhor, Levítico 14, 1 a 32, melhor dizendo. Na rodapé da Bíblia está escrito atualizado. Levítico, está no rodapé da sua Bíblia, 14, 1 a 32. Que era para o leproso se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote iria ver a questão da lepra. Ou o sacerdote poderia dizer se aquele leproso estava curado ou não curado, e se estava curado, o que era para ele fazer, e o que ele faria para receber a cura, o que ele faria em gratidão à cura. Já tinha orientação bíblica. E Jesus então fala para eles, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Vocês precisam mostrar ao sacerdote. Vocês já foram ao sacerdote? Vocês já cumpriram o que está escrito? Já fizeram o que a lei manda? O que Moisés deixou escrito? Vocês foram até os sacerdotes? Aquele que está incumbido, autorizado de examinar a lepra, de dar a solução, de mostrar o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, ide ao sacerdote. Ou seja, eu vejo aqui um princípio importante. Vocês que estão pedindo compaixão, já tem uma orientação divina. Vocês estão pedindo compaixão, já tem uma direção, um direcionamento divino, basta cumprir. Cumpra aquilo que está escrito e verás o milagre acontecer na tua vida. A compaixão eu já tive, já manifestei, desde o dia em que inspirei Moisés a escrever Levítico. A compaixão já foi manifestada desde o dia que Deus criou os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. Em 6 dias fez tudo, no 7º descansou. Em 5 dias cria as coisas, animais, separação disso, daquilo, daquilo outro. No 6º dia cria o homem. Depois tudo pronto para usufruir, desfrutar. Já mostrei compaixão. Então o que você precisa já está preparado. Agora veja, perceba no texto, verso 14. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aqui eu aprendo algo especial. A bênção de Deus se revela no caminho da obediência. A bênção de Deus se revela, se manifesta no caminho da obediência. Até então estavam leprosos, até então estavam sofrendo, até então estavam padecendo, até então era só angústia e dor, mas quando começam a obedecer a palavra, e Jesus dá a sua palavra, e eles seguem a palavra de Jesus, no caminho foram purificados. Nem ainda haviam chegado ao sacerdote,
nem ainda haviam chegado ao templo, mas a bênção de Deus os alcançou. Isso nos faz menção de um outro texto bíblico que você conhece também, que é o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que nos ensina que ninguém precisa correr atrás da bênção. Mas é pelo contrário, é a bênção de Deus que tem que correr atrás da gente. Você pode, sem fechar, ir comigo lá em Deuteronômio 28, depois eu volto aqui, vamos ver lá rapidamente. Você está folheando a Bíblia comigo, você que está em casa, folheia a sua Bíblia também. Nós estamos na palavra de Deus. Veja Deuteronômio capítulo 28, marque na sua Bíblia, destaca texto, com caneta, com lápis, marca aí. Deuteronômio capítulo 28 tem como título aí, as bênçãos decorrentes da obediência. Eu repito, as bênçãos que decorrem da obediência. O verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença inimigos que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu vento, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento de teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Veja aqui o verso 2. Se ouvires, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Creio que a Nani Azevedo fez uma canção em cima deste texto. Lindíssima canção, lindíssima. O texto está dizendo que a bênção, ela nos alcança. A bênção, ela vem sobre nós. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Deixa eu dar uma dica para você nessa manhã, guarde isso que eu vou falar. Se você correr atrás da bênção, você jamais irá alcançá-la, porque ela fugirá de você. Vou repetir. Se você decidir correr atrás da bênção, jamais haverá de alcançá-la, ela fugirá de você. Mas se você decidir pelo caminho da obediência, a bênção correrá atrás de você, ela te alcançará onde você estiver, e será derramada abundantemente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então não posso correr atrás da bênção, ela que vai correr atrás de mim. E qual é o requisito? Qual é a palavra? Qual é o segredo para que ela corra atrás de mim? Eu obedecer aquilo que o Senhor determinar.
Veja, Jesus disse, voltando a Lucas 17, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, aconteceu que, indo eles, foram purificados, verso 14. Acompanhe o raciocínio. Eles estavam leprosos. Eles estavam caídos, vamos dizer assim. Eles estavam enfraquecidos. Eles estavam judiados, maltratados pela vida. Mas quando Jesus disse, ide, eles começaram a andar. Vou ao sacerdote. Quem sabe um se arrastando, encostando no outro, um apoiando o outro na desgraça de um de outro. Mas estou indo, porque ele mandou ir. Eles não agiram como aquele homem comandante chamado Naamã, que quando o profeta lhe deu uma palavra, ele ficou revoltado, pensava que eu ia banhar no rio tal, que são os melhores, me mandou banhar no Jordão. Eles não revoltaram aqui, dizendo, pensavam que Jesus viria aqui, tocaria em nós, colocaria a mão sobre a lepra, restauraria o leproso. Jesus não toca, ele não tocou neles, nesse episódio. Ele nem se aproximou deles, continuou longe, só disse, ide mostrar ao sacerdote. Estou indo, no caminho, a restauração, no caminho a purificação. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua angústia, qual é o que gera aflição na sua vida, mas eu posso dizer a você, como ministro do Evangelho, como sacerdote de Deus, se você obedecer a palavra, Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai te abençoar. Ele vai te dar força para superar tudo que precisar ser superado. Mas nós não podemos questionar, devemos simplesmente obedecer. O problema da humanidade é que a humanidade gosta de questionar. Por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa da presunção, começa a agir como Naamã. Pensava eu que eles colocariam em pé aqui, invocaria a Deus, tocaria da lepra, restauraria o leproso. Mandou mergulhar 7 vezes. Ele revoltou, brigou, discutiu, saiu bravo, depois caiu em si, foi e fez o que foi mandado, e só quando fez o que foi mandado, que Naamã fora restaurado. Naamã não foi restaurado no primeiro, nem no 6º mergulho, foi após o 7º mergulho. As muralhas de Jerusalém ruíram, caíram, não foi na 5ª volta, nem na 6ª volta, foi na 7ª volta. E no 7º dia foram 7 voltas. Porque era a ordem de Deus. A ordem de Deus nós não questionamos, por isso eu estou usando a palavra ordem, não é opção, é ordem. E se nós obedecemos, Senhor, está doendo, Senhor, estou me rastejando, Senhor, estou me arrastando, Senhor, está apodrecendo, Senhor, não está tendo mais vida, mas Senhor, eu estou obedecendo. Tenha certeza, Deuteronômio 28, há de se cumprir na sua vida, na minha, na nossa, em nome de Jesus. Deuteronômio 28 fala que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Há pessoas que querem atalhos para serem abençoadas. Não existe atalhos. Só existe um caminho da bênção: obedecer. Obediência. E voltando aqui a Lucas, diz o texto 15: um dos 10, vendo que fora curado,
voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Um dos 10, vendo que fora curado, alcançado por uma bênção, ele para e diz: eu preciso voltar, eu preciso agradecer. Há pessoas que são ligeiras para pedir e são lentas para agradecer. Rápido no pedir, demorado no agradecer. Pessoas que não sabem agradecer. Jesus próprio Cristo disse para ele, no verso 17, perguntou Jesus: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Não foram 10? Porque só um volta. E olha, a gratidão dele era sincera, diz o verso 16, verso 15, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. O que gritou em alta voz: compadece de nós, compadece de nós. Ele volta em alta voz dando glória a Deus. E aqui ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus, diz: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Irmãos, Jesus, ele começa a questionar: cadê os 9? Cadê os 9? Muitas pessoas são tomadas pelo senso de ingratidão. O homem ou a mulher agradecido, agradecida, o ser humano agradecido, é aquele que reconhece que nada merece. O que ocorreu na sua vida foi um ato de compaixão, porque não tinha merecimento. E quando nós reconhecemos que nada merecemos, o que houve em nós foi um ato de compaixão do Senhor, nós diremos a Ele: Senhor, muito, muito, muito obrigado. O Senhor não tinha obrigação nenhuma de fazer essas coisas na minha vida, mas como o Senhor fez, eu quero voltar ao Senhor e quero dizer obrigado. Vocês vão já perceber que muitas vezes na vida, a gente vai pedindo tanta coisa a Deus, a gente faz tantas orações e roga tanta coisa ao Senhor, e muitas das coisas que nós pedimos, Deus já concedeu, e nós nem percebemos que fomos abençoados, e nem paramos para agradecer ao Senhor. Os leprosos vão andando e são curados, purificados, e nem perceberam que foram curados. Nem perceberam que não estavam mais tomados pela lepra, nem perceberam que a lepra já tinha saído deles, nem perceberam, mas o homem que percebe, ele volta correndo para agradecer. A ingratidão abre uma porta para todos os terríveis pecados. Vou repetir. A ingratidão abre as portas para todos os terríveis pecados. Você pode abrir comigo em Romanos, capítulo 21, capítulo 1, verso 21. Romanos, capítulo 1, verso 21. A ingratidão abre portas para todos os terríveis pecados. Romanos 1, verso 21. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não foram gratos. Antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhante da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Aí fala da concupiscência, fala da desonra, fala de outras coisas. Mas o verso 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, tornando-se nulos no raciocínio, obscurecendo o coração insensato,
e vieram os demais pecados. A ingratidão abre portas para terríveis pecados, mas a gratidão abre portas para mais bênçãos. E o Senhor quer de nós o que? Gratidão. Você sabe de cor e salteado, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem gente que não sabe agradecer, recebe bênção, recebe presente, recebe donativo, recebe coisa e mais coisas, mas nunca para dizer muito obrigado. Porque acha que todo mundo tem a obrigação de fazer para ela um monte de coisa. Ninguém tem obrigação de fazer nada para ninguém. Tudo que fazemos é graça. Tudo que você recebe é graça. Tudo que Deus faz é graça. Tudo é pela graça do Senhor, em nome de Jesus. O crente, o cristão cheio do Espírito Santo, é alguém que sabe dizer muito obrigado. Eu te agradeço. Eu sou grato a você pela sua vida, pela sua existência, pelo que você fez. Eu sou grato a Deus, muito obrigado. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Faz algo para ele. Se ele agradecer porque está cheio do Espírito Santo, se não agradecer e achar que você fez por obrigação, ele não tem nada do Espírito Santo, nada do Espírito Santo. Acho que todo mundo está fazendo por dever, por obrigação. O povo tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Ninguém tem que fazer nada. É graça. Perceba no texto, Jesus estava esperando dos 10 um ato de gratidão. Repito para você, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Cristo Jesus dizer: Senhor, muito obrigado. Eu era um leproso, eu estou curado. Eu estava excluído de tudo e de todos, hoje eu estou restaurado. Eu estou voltando à tua presença, dando-lhe glória, prostrando-me aos teus pés e dizendo ao Senhor: Jesus, muito obrigado. Agora quer ver a bênção da gratidão? Quer ver a bênção maior da gratidão? Olhe para o texto de Lucas 17, verso 19. Vou ler 18 e 19. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, que Jesus falou para ele aí, veja aí 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 9 receberam a cura cerimonial. Este, além da cura cerimonial, ele recebeu a salvação para com a sua vida. Ele foi salvo. Os demais, a cura física. Fizeram os rituais cerimoniais, maravilha, só. O que volta a agradecer, recebe salvação. Amém? A tua fé te salvou, porque você voltou tomado de fé, você voltou crendo em Jesus, você voltou dando glória a Jesus, você voltou prostrado a Jesus, você voltou agradecendo a Jesus, então você hoje está salvo. Ele poderia sair dali proclamando para os 4 cantos: eu não só fui curado, mas eu fui salvo, gente. Eu não só fui restaurado da lepra, eu fui curado, pessoal. Eu estou curado, mas também eu estou salvo. Maior do que a cura é a salvação da minha alma, salvação dos meus pecados. Eu sou uma nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Muitos se apressam a pedir a cura, a pedir uma bênção. Ao receber a bênção, jamais voltam, porque só queriam a bênção.
Esse não queria só a bênção, ele queria o abençoador. Ele queria o Senhor na sua vida. Ele queria caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, trilhar com o Senhor, desfrutar da presença do Senhor. Ele não queria só uma bênção. Quantos vêm às igrejas, aos cultos, às reuniões, pedir uma bênção, uma graça, uma dádiva especial, recebe aquela bênção e nunca mais pisam na igreja, nunca mais vêm no culto, que já foram abençoados, acha que não precisa mais, acha que vir à igreja é só para pedir uma bênção, acha que vir à igreja é só para receber uma dádiva, e quando recebe, jamais voltam. Este homem, ele vai ali, ele recebe a cura, no caminho da obediência, mas ele volta para agradecer. Aí eu posso dizer com base no texto, quanto mais somos gratos a Deus, mais Ele nos abençoará. Quanto mais formos gratos ao Senhor, mais e mais bênçãos virão sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos encher do seu Espírito, para que possamos nos prostrar diante dEle, dizendo: Senhor Jesus, glórias ao teu nome, obrigado, porque eu tive encontro contigo. O Senhor entrou na aldeia onde eu estava, eu tive um encontro com o Senhor, libertador, transformador, renovador. O Senhor me deu razão para viver, o Senhor curou os meus traumas, a minha lepra, minha doença, mas eu não pude continuar caminhando, eu tive que voltar para agradecer. Eu não pude seguir viagem até o sacerdote, eu vi que fui curado, vendo que fora curado, eu voltei para dizer: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Na estrada da vida, ao perceber as bênçãos de Deus sobre você, você tem voltado para agradecer? Ou dar sequência naquilo que você estava fazendo? Deus nos chama para um voltar, para um agradecer. Não só no Dia Internacional de Ações de Graças, mas todos os dias das nossas vidas. Se você ler Efésios 5, onde fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você vai ler também: dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Este homem podia voltar, lendo, citando para Deus. Quero convidar você para abrir o Salmo 103. Ele poderia voltar lendo, citando, cantando o Salmo 103. Abra comigo. Salmo 103. Vou ler para você. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente,
assim afaste de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nelas o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um salmo convocando a humanidade, os feitos, tudo, para bendizer ao Senhor. Que nesta manhã você possa dizer também: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O versículo 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Irmãos, o ato de gratidão é lindo. Pratique a gratidão. Não esqueça o que Deus está fazendo. Não vá andando, caminhando, coisas boas acontecendo, e você vai indo, nem para agradecer. Pare, volte, agradeça e receba a bênção maior, como aquele homem recebeu da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Saibamos dizer ao Senhor muito obrigado. Amém?